Olá, sejam bem-vindos a esta quinta aula do nosso curso de Panorama Bíblico do Antigo Testamento. Na aula passada, nós começamos a analisar os livros históricos e fomos de Juízes de Josué até o livro de Esdras. Hoje nós começamos no livro de Neemias, vamos terminar esse período dos livros históricos e começar no período dos livros poéticos. Muito bem, eu gostaria então de começar apresentando para vocês nos slides o slide sobre Neemias. Nós terminamos em Esdras na aula passada, e nessa aula de Neemias nós aprendemos que o tema principal que está por detrás do livro de Neemias é a reconstrução da cidade de Jerusalém. Esse livro é, como boa parte dos últimos livros históricos do Antigo Testamento, composto ou escrito por volta do século V a.C. E o título está assim no slide. Na Bíblia Hebraica Antiga, os livros de Esdras e Neemias eram chamados apenas de o livro de Esdras. Tanto Neemias quanto Esdras compunham um livro só na literatura judaica antiga, e apenas após a tradução da Septuaginta, e depois isso se solidificou com a tradução latina de São Jerônimo, na Vulgata Latina, e o que acabou entrando para a tradição da igreja em todas as versões bíblicas que foram feitas de lá para cá, em todas as línguas que possuem a tradução da Bíblia. Então, de lá para cá, nós temos essas duas divisões, Esdras, Neemias, outro livro. Um pouco sobre o tema e o propósito desse livro, conforme está aí no slide. Neemias continua a história dos judeus que voltaram do exílio. Ele deixou sua posição no palácio como copeiro para ser o governador de Jerusalém, conduzindo o povo na restauração dos muros da cidade. É importante percebermos que Deus utiliza-se de pessoas com dons diferentes para trabalhos diferentes. Neemias não era um sacerdote. Entretanto, através das suas habilidades administrativas, serviu bem ao reino, o que deixou de ser feito em 94 anos. Neemias e seu grupo fizeram em 52 dias. A restauração é central na história do povo eleito. Significa o nascimento do judaísmo propriamente dito. O judaísmo vem de Judá. Ora, é esta a tribo que volta do exílio para reconstruir a vida do povo messiânico. Era a tribo de Davi e do futuro Messias. Esdras é chamado de o pai do judaísmo. E a razão pela qual esse título é dado a ele é pelo fato dele ter praticamente trabalhado, Esdras, na restauração daquilo que seria, enfim, vivido pelos judeus nos anos seguintes. Quando os judeus voltam do cativeiro babilônico, Esdras está responsável não só pela reconstrução do templo, mas envolvido na própria restauração do povo judeu que de lá volta e na sua vida e comunhão com o Senhor. De modo que, mesmo que o judaísmo, no período do Segundo Templo, ou no final do período interbíblico, ele se divida em várias facções, em vários grupos, como fariseus, zelotes, essênios e outros, ainda assim, o judaísmo que vem da Babilônia e que dá origem para tudo isso lá na frente, tem como pai a figura de Esdras, que unifica todo o povo judeu que volta da Babilônia e dá uma cara, digamos assim, para aquilo que lá na frente se desenvolveria em vários grupos, em várias facções, no período em que Jesus Cristo é encarnado. Um pouquinho ainda sobre Neemias. Neemias, na Bíblia hebraica, é incluído nos escritos, nos chamados Ketuvim. É a terceira divisão do cânon hebreu. E toda a sua história, apesar de ser pequena e curta, ela é bastante importante por causa de todo o valor que os muros da cidade de Jerusalém tinham na própria instituição dessa como uma espécie de cidade-reino também, ou uma espécie de cidade fortificada, uma cidade central, ou capital de todo um reino. Então era necessário, era importante que, além da vida espiritual, além do templo em Jerusalém, a vida espiritual dos judeus e o templo, a própria nação fosse restaurada e ganhasse uma cara que pudesse trazer respeito e segurança para os habitantes desse povo. E foi Neemias o responsável pela restauração da nação e principalmente da cidade nesse período do retorno. Seguindo a Neemias, nós temos o livro de Ester. O livro de Ester é muito especial porque está ligado a esse período mais tardio do Antigo Testamento. Embora não é o último livro do Antigo Testamento, talvez diga respeito à última
parte histórica, digamos assim, de que se tem conhecimento acerca do Antigo Testamento. Esther, ela já vive na Pérsia, esse não é o nome dela, é o nome que os persas dão para ela. Esther significa estrela, e Esther, ela vive nesse período após o retorno dos judeus da Babilônia, quando muitos judeus acabaram ficando na Babilônia, enquanto outros foram para outros cantos do mundo, alguns deles para a própria Pérsia, onde nós encontramos Hadassa e Mordecai, seu tio, e seus familiares, e muitos outros judeus morando ali, judeus que não voltaram por quaisquer razões que nós desconhecemos, para a nação de Judá, para a restauração do templo em Jerusalém. Então, um pouco sobre o título de Esther aí no slide. Esther, a proteção do povo de Deus. Por volta do século IV a.C., né? O livro leva o nome da sua principal personagem, cujo nome hebraico, Hadassah, foi mudado para o nome persa Esther. Esther significa estrela, e esse nome provavelmente tenha sido dado a ela por conta de sua beleza, que fez com que, inclusive, o rei se interessasse por ela e casasse com ela, né? Levando ela para uma posição da qual os judeus acabaram sendo muito abençoados no futuro com a sua história. Um pouco sobre o tema e o propósito, conforme está no slide. O livro conta a história de como Mordecai cuidou de uma órfã de rara beleza, a quem o rei persa Xerxes escolheu para ser a sua princesa. Mordecai, na verdade, cuidou não somente de Esther, como também de seu povo. Ramã planejava assassinar os judeus, mas Mordecai, sabendo disso, cuidou de livrar seu povo da destruição. Através dele, Esther desmascara Ramã e Mordecai é exaltado na corte. Esther mostra que, mesmo quando Deus está em silêncio, ele está trabalhando para cumprir suas promessas para o seu povo. Mesmo quando Deus está em silêncio, como diz o slide. É interessante que o livro de Esther é o único livro na Bíblia onde o nome de Deus não aparece nem uma vez sequer. Não há nenhuma menção ao nome de Deus, seja Yahvé, Yahweh ou Elohim, ou qualquer outro nome que seja dado a Deus. Mas, embora o nome de Deus não esteja presente no livro de Esther, a presença de Deus se faz patente. E é aquilo que nós dizemos, Deus ele está silenciosamente presente sempre. E isso fica mais claro do que nunca, ou mais do que em qualquer outro livro do Antigo Testamento, em Esther, por conta dessa clareza, da maneira patente como o próprio Deus cuidou do povo de Israel, libertou o povo de Israel, ouviu as orações frutos de um jejum empregado pelo povo de Israel durante o tempo em que o rei, por conta de um dos seus oficiais, intentou destruir todos os judeus que existissem naquela região, quiçá na face da terra, mas pela intercessão desse mesmo povo humilde, povo simples, e pela coragem dessa mulher que se entrega a Deus e parte para o confronto, Deus então os honra, Deus ouve o seu clamor, o seu jejum e restaura aquela nação, colocando-os de uma posição em que eles estavam condenados a uma posição de glória, realmente de prestígio. E aquele homem que era para ser crucificado, ou pelo menos amarrado e colocado até a morte, enforcado em praça pública, Mordecai, como sendo um dos homens mais honrados pelo rei naquela ocasião. Então o livro de Esther, ele termina esse período do Antigo Testamento onde vemos o Senhor Deus presente no meio do seu povo, cuidando do seu povo, mesmo quando este povo não estava nos arredores da Jerusalém, da cidade santa, da cidade da paz, da cidade onde o templo estava sendo reconstruído e onde o culto estava sendo empregado, a nação onde o Messias haveria de vir. Deus estava com o seu povo, espalhado por todo canto, espalhado por toda a terra, fazendo com que o seu nome fosse glorificado através desse seu povo, o povo da aliança. Ainda sobre o livro de Esther, o próximo slide diz, na Bíblia hebraica, Esther é um dos Hamesh Megilot, 5 rolos, né, incluídos nos escritos, que é a terceira divisão do cânon hebreu, registrando a instituição da festa de Purim e sua observação permanente, sendo lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica. Aqui nós temos uma imagem, né, também de Rembrandt, com Assuero e Ramã e Esther naquele jantar famosíssimo, né, quando Esther desmascara diante de Assuero os planos de Ramã e onde Ramã acaba sendo condenado. Aqui é onde o próprio Deus silenciosamente se faz presente, mudando a história, mudando aquilo que estava concreto na ocasião, fazendo com que um caminho fosse aberto onde não parecia haver nenhum.
Deus esteve presente, assim como Ele está nas nossas vidas hoje também. Eu quero recomendar aqui ao final dessa sessão dos históricos uma breve bibliografia. Alguns livros eu já mencionei. Esse primeiro, Terra de Deus, eu não pude mencionar. O segundo e o terceiro foram mencionados. O quarto, A História de Israel no Antigo Testamento, de Schultz. E o último, Descobrindo o Antigo Testamento. Todos esses livros podem dar a você, caso você tenha o interesse de conhecer um pouco mais a fundo, ter uma visão um pouco mais abrangente dos livros históricos, nas sessões em que esses livros mencionados nos slides trazem os livros históricos, eles trazem um bom conteúdo e eu quero recomendá-los a todos vocês. Muito bem, nós terminamos essa parte dos históricos e vamos direto, nessa mesma aula, para a introdução aos livros poéticos, a literatura do povo de Deus. Os livros poéticos são os livros que ensinavam, ou pelo menos animavam e incentivavam o povo de Deus a adorar ao Senhor, guiava o povo de Deus nas suas orações, nos seus momentos de adoração, e foi ali também que boa parte dos profetas aprenderam a orar, é ali que boa parte dos apóstolos, o próprio Cristo, aprende a orar, e é interessante que na cruz ele menciona textos dessa literatura bíblica em suas orações, e quando nós conhecemos a literatura dos pais da igreja e da igreja antiga, de modo geral, nós percebemos o quanto que a literatura sapiencial, os livros poéticos, acabavam influenciando na vida devocional do povo de Deus. É muito necessário que nós hoje resgatemos essa literatura e, enfim, possamos trazê-la para o nosso contexto também, ensinando o nosso povo como orar através da própria Sagrada Escritura. Bem, um pouquinho sobre essa porção das Escrituras, poesia e sabedoria, no slide. Né? Os livros poéticos ou sapienciais, na Bíblia hebraica chamadas de Ketuvim, escritos apenas, né? São os livros do Antigo Testamento que tratam da sabedoria e espiritualidade de Israel. Em Israel, a sabedoria não é a cultura conseguida graças à acumulação de conhecimentos, mas adquirida através da meditação e reflexão sobre a palavra de Deus e a experiência concreta da vida. Trata-se de algo que se aprende na prática e que leva à arte de viver bem. Então, dentro do contexto judaico, mesmo esse povo judeu tendo por trás de si todo aquele paganismo e aquelas culturas e religiões ao seu redor, influenciando o povo de quando em quando, eles sempre podiam correr para a literatura sapiencial, literatura poética, literatura de sabedoria, para alimentar as suas almas e para fortalecê-los e animá-los a perseverarem até o fim em sua caminhada com Deus. Próximo slide. A sabedoria que encontramos no livro de Provérbios apresenta-se em forma de coleção de frases curtas, sentenças que ajudam a compreender e a encontrar uma saída nas diversas situações enfrentadas pelo homem comum. Jó e Eclesiastes são estudos sobre problemas mais profundos, como o sentido da vida, a morte, a justiça, a vida, o mal, etc. O Cântico dos Cânticos trata da experiência mais fundamental da vida, o amor humano, símbolo do amor de Deus para com o seu povo. A espiritualidade de Israel é apresentada no livro dos Salmos, uma coleção de 150 orações que refletem as mais diversas situações da vida do indivíduo e do povo. São modelos para aprendermos a fazer a nossa oração. Como eu disse há pouco, quando nós olhamos para a história dos profetas, como por exemplo o profeta Jonas orando no ventre do grande peixe, e outras orações de profetas e mesmo de apóstolos e mesmo do Senhor Jesus, o que nós encontramos é que essas orações eram regadas com os salmos. Os salmos eram o tempo todo o alimento da alma desses homens. E era também sempre frases presentes em suas orações de amor por Deus. A maneira como eles expressavam esse amor por Deus era usando os salmos, era usando boa parte dessa literatura. Bem, seguindo ainda, o último dentro de poesia e sabedoria, os livros poéticos e sapienciais mostram que a experiência do povo também é lugar de ação de Deus. Estes livros, portanto, nos convidam a darmos atenção à nossa vida cotidiana, a fim de aprendermos a articular nossa experiência de fé na vida e na história. Então, esses livros são extremamente práticos, a despeito de sua
antiguidade, eles permanecem úteis e permanecem poderosos nas mãos de Deus e no Espírito de Deus para abençoar as nossas vidas, no nosso caminhar e também abençoar aqueles para quem vocês têm ensinado a palavra de Deus, a fim de ajudar as pessoas com as quais vocês compartilham a palavra, seja em estudo ou pregação, aconselhamento, a buscarem uma espiritualidade mais bíblica ou mais enraizada ou arraigada na Sagrada Escritura. Bem, pensando um pouco nos Ketuvim, esses escritos, né? Os 3 livros poéticos, ou Sefrei Emet, são Salmos, Provérbios e Jó. Os títulos originais deles são Terrilim, né? Salmos, Mishlei, Provérbios, e Yov, que seria o título de Jó. Ainda sobre os escritos, os 5 rolos, os Hamesh Megilot, como os judeus os chamam, o Cântico dos Cânticos, ou Cantares, né? Shir LaShirim, menciona e trata um pouco também sobre a Páscoa. O livro de Ruth faz parte também desse conjunto de escritos, embora nós já os vimos nos históricos, né? Que trata da festa das cabanas ou primícias, né? Shavuot. Lamentações, Ikar, né? Demonstra a destruição do templo, Tisha B'Av. O livro de Eclesiastes, Kohelet é o pregador, não é? Que fala um pouco sobre a festa dos tabernáculos, está associado pelo menos com isso, a festa das cabanas ou ainda a festa das colheitas, chamada pelos judeus de Sukkot. E o livro de Esther, né, conhecido pela aquilo que talvez teria sido a instituição da festa de Purim. Seguindo ainda nos slides, nós encontramos dentro dos escritos, embora nós não vamos analisá-los nessa sessão de agora, mas apenas como uma introdução geral a todos os Ketuvim, são encontrados outros livros históricos, como Daniel, que está aí no slide, Esdras, Neemias, formando um livro só, e o livro de Crônicas, né, de Divrei HaYamin. Então, todos esses livros compõem essa seção conhecida como escritos dentro da literatura hebraica. Um pouco sobre os gêneros literários dessa seção. Os Salmos é o principal livro poético do Antigo Testamento. Contudo, há poesia em muitos outros livros de sabedoria e proféticos. A Almeida Revista e Atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil e a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, também da SBB, apresentam os textos em estilo poético, de forma que a diferença entre a poesia e a prosa se torne mais perceptível. Existe poesia também em trechos da primeira parte do Antigo Testamento, como em Êxodo 15, Juízes 5 e 1 Samuel 2. Uma característica singular da poesia bíblica é o paralelismo entre 2 e às vezes 3 ou 4 linhas. Essa é uma diferença da poesia ocidental, que normalmente é caracterizada por métrica e rima. Elementos esses que a poesia hebraica desconhece na maioria dos casos. Então, esse tipo de coisa que nós temos na nossa própria cultura, onde num poema as últimas palavras precisam rimar e o tamanho das frases, a métrica delas, a divisão silábica também tem que seguir um certo padrão, isso é totalmente desconhecido dentro da literatura judaica, literatura hebraica. Quando nós vamos para a literatura poética hebraica, nós não podemos querer encontrar rima ou métrica mesmo, porque a maneira deles de elaborar poesias ou de elaborar sabedoria poética é totalmente diferente da maneira como no Ocidente nós estamos acostumados. Ainda sobre gêneros literários, próximo slide. Os livros de sabedoria são Jó, Provérbios, Eclesiastes. Alguns incluem Cântico dos Cânticos nesse grupo. Todavia, a literatura sapiencial tem caráter poético, mas nem todo texto poético pertence à literatura sapiencial. Podem-se ver 2 tipos de literatura sapiencial nesses livros. Um é a literatura proverbial, que é o caso do livro de Provérbios. Os provérbios são verdades gerais fundamentadas na larga experiência e na observação. São princípios gerais que, em geral, mostram-se verdadeiros. Consistem em diretrizes, não em garantias. Preceitos, não promessas. Outro tipo de literatura sapiencial é a reflexiva, que compreende uma discussão sobre os mistérios da vida, como acontece em Jó e Eclesiastes. São apenas alguns contornos gerais acerca da literatura. Nós temos também aqui no início desse quadro um pouco sobre o paralelismo nos livros de sabedoria do Antigo Testamento. Então, o ritmo, uma das características de muita poesia, geralmente se perde no processo de tradução de um idioma para o outro. Por isso conseguimos cantar os salmos somente com alguma adaptação métrica, mas há uma outra característica de poesia muito evidente em livros como Salmos e Provérbios. Paralelismo é uma colocação de ideias, normalmente 2, numa estrutura que enfatiza a semelhança ou o contraste entre elas.
Diversos estudiosos identificam vários tipos de paralelismo nesses livros. Entre os exemplos mais comuns são esses que aparecem abaixo no slide. Paralelismo sinonímico, não é? Tem o exemplo do Salmo 15:1, que diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ou seja, essa espécie de paralelismo é tido como poesia para os judeus. O outro exemplo é o Salmo 19:2, que diz: Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Essa espécie de paralelismo de verdades que acontecem e são sinônimas, né? Por isso paralelismo sinonímico são muito comuns e considerados pelos judeus como poesia a eles. A outra poesia que está aí abaixo é a paralelismo antitético. Tem o exemplo do Salmo 1:6 que diz: Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa palavrinha mas, ela sempre demonstra que é um paralelismo antitético, como por exemplo Provérbios 14:28, na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta do povo a ruína do príncipe. 14:34, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos pobres. No próximo slide nós temos o terceiro tipo de paralelismo, que é o sintético ou construtivo. Tem um exemplo do Salmo 29:1 que diz: Tributai ao Senhor, filhos e filhas. Tributai ao Senhor glória e força. Ou seja, essa espécie de construto mesmo, né? De dois elementos que vão se juntando para formar uma verdade um pouco mais robusta. E o quarto ponto é o paralelismo emblemático ou simbólico. Tem um exemplo de Provérbios 11:22 que diz: Como joia de ouro em focinho de porco, assim é a mulher formosa em que não tem descrição. E também Provérbios 25:25, como água fria para o sedento, tais são as boas novas vindas de um país remoto. Ou seja, é uma espécie de paralelismo simbólico que tenta emplacar, que tenta deixar claro alguma mensagem com esse tipo de repetição. Então, esse tipo de característica dentro do gênero literário poético vai estar no meio, não é, de toda essa literatura. Não tanto Jó, mas um pouco também ali, mas principalmente em Salmos e Provérbios, e um pouco mais do que em Jó, em Eclesiastes e Cântico dos Cânticos também. Então, tendo visto essa introdução, vamos analisar o livro de Jó, então, panoramicamente. O subtítulo de Jó seria Bênção através do sofrimento. Esse livro foi escrito provavelmente entre o século 8 a 3 antes de Cristo, ninguém sabe quando foi escrito, é um mistério. A história, muita gente tem como uma história anterior à própria vida de Abraão, mas ninguém sabe quando ao certo esse livro tenha sido escrito. Alguns estudiosos, eruditos do Antigo Testamento, supõem que Moisés poderia ter sido o autor desse livro, como uma espécie de compilador de verdades que eram conhecidas pelo povo de então. Mas, de fato, nós não conhecemos a autoria desse material. Sobre o título, o significado do nome é incerto, mas é um nome semita, Iov, não é? Atestado por descobertas do segundo milênio nas cartas de Amarna e em documentos ugaríticos. Então o nome é comum. Próximo slide, tema e propósito. O livro apresenta Deus, Satanás e o ser humano e o sofrimento. Das várias relações possíveis de combinar, o livro trata da soberania de Deus sobre o ser humano, sobre o sofrimento e sobre Satanás. É possível fazer a pergunta: por que o justo sofre? Mas, para responder, a pessoa deverá primeiro tomar a palavra justo e entendê-la a partir dos dois pontos de vista, tanto do ponto de vista humano quanto do ponto de vista divino. Do ponto de vista humano, a pessoa de Jó é da maior integridade. Como pode, então, alguém tão íntegro sofrer? Do ponto de vista divino, não há justo. Nesse sentido, portanto, talvez a pergunta fosse: por que pessoas injustas sofrem? Mas se essa fosse a pergunta, ninguém o faria. E não a faria por saber que irá, de alguma forma, sofrer. Observe que Jó é reconhecido por Deus como reto e íntegro. Mas será que por alguém ser reto e íntegro significa que esse alguém é justo? Pela Escritura, não. O propósito de Deus no livro parece ter sido, então, de desnudar a Jó de sua autojustificação e conduzi-lo a uma completa confiança naquele que, de fato, justifica. Assim, pode-se aprender que Deus é digno de todo louvor, mesmo que ele não derrame bênçãos e ainda que ele pode usar o sofrimento como um meio de fortalecer ou enfraquecer alguém. De qualquer forma, Deus sabe o que é melhor para nós e para a sua própria glória.
Eu creio que nesse próximo slide nós conseguimos entender um pouco sobre o esboço de Jó e a maneira como esse livro se desenvolve, não é? E todo esse tema e esse propósito mencionado no slide passado também se encaixam ao longo do livro. Número 1, os desastres, não é? Aflições de Jó são mencionadas no capítulo 1 e 2, aparecem as circunstâncias nisso, nos versículos 1 a 5 do capítulo 1, depois as calamidades e a sua fonte, que é o próprio Satanás. Depois no capítulo 2 chegam os consoladores de Jó, e aí dá início no capítulo 3 o confronto que seus 3 amigos fazem constantemente diante de Jó. Por exemplo, o primeiro ciclo de debates, Jó lamenta, no capítulo 3, aí nós temos a contestação de Elifaz, a contestação de Bildade e a contestação de Zofar. A cada uma dessas contestações tem-se uma resposta do próprio Jó. Seguindo a isso, nós temos então no capítulo 15 o segundo ciclo de debates, onde, mais uma vez, Elifaz, Bildade e Zofar falam e Jó responde, sempre com esse jogo de como se fosse um debate mesmo, não é? Com acusações e justificativas apresentadas por Jó. E o terceiro ciclo de debates, o terceiro e último ciclo de debates, que é o ciclo em que Elifaz faz a contestação e Bildade faz a contestação e o próprio Jó lhes responde. Então, no último momento, nós já não temos mais esses 3 primeiros amigos, mas um último que chega depois, que é o Eliú, que vai do capítulo 32 até o final do 37 falar coisas que o Senhor, do capítulo 38 ao 40, vai dizer que são sem noção, são coisas erradas que são ditas acerca do Altíssimo. Deus, inclusive, vai dar uma resposta que dura 3 capítulos e meio, praticamente 4 capítulos aos absurdos ditos por Elifaz e que foram por Eliú e que foram ouvidos por Jó e aparentemente apreendidos no coração de Jó, absorvidos por Jó, né, naquele contexto. No primeiro discurso de Eliú, capítulo 32 e 33, há a instrução de Deus através do sofrimento. Ele diz isso, não é? No segundo discurso, a justiça justificada de Deus. No terceiro discurso, as vantagens da piedade pura. E no quarto discurso, a grandeza de Deus e a culpa de Jó ao acusar Deus de falsidade. Diante disso, então, seguindo o esboço, nós temos o próprio Deus, do capítulo 38 ao 46, se revelando no meio de um redemoinho. Na primeira revelação, 38 a 40, Deus fala de sua onipotência, proclamada pela criação. Ele menciona a cabra montanesa e a sua força, ele menciona a leoa, os leõezinhos, quem é que cuida dos leõezinhos quando a leoa sai à caça, ele menciona o 7 estrelo, o Orion, a ursa maior, e quem é que colocou todas essas constelações nos céus. Ele menciona também quem foi aquele que colocou portas para as ondas, as vagas dos mares, se era Jó quem tinha feito aquilo, ou se ele sabia quem é que tinha feito aquilo, e Deus faz uma série de perguntas difíceis para Jó, para mostrar a Jó que se ele, Deus, tem controle sobre todas as coisas na criação, que ele também possuía controle sobre os desastres que estavam acontecendo na vida de Jó. E que Jó não deveria abrir a boca para questionar ou murmurar ou reclamar ou para qualquer coisa, mas que naquele momento ele deveria se calar e apenas esperar que a restauração viesse da parte do Senhor. E Jó aprende isso. Nós vemos que no começo do capítulo 40, Jó fala com Deus e diz, uma vez eu falei, Senhor, eu sou como impuro, uma vez eu falei, mas não falarei mais. Na verdade, eu falei 2, mas não falarei mais, colocarei a minha mão sobre a minha boca. E Jó não abre mais a boca. Ele só abre a boca de novo depois da segunda revelação de Deus, quando Deus fala sobre o poder dele e da fragilidade do homem. No final do capítulo 42 é que Jó volta a orar, mas é agora por seus amigos. Ele volta a falar, mas para orar pela vida dos seus amigos. E é quando Deus restitui à vida de Jó tudo aquilo que havia sido perdido. Ainda no slide, nós vemos no ponto 5 que no final nós vemos a repreensão de Deus aos falsos confrontadores e a restauração completa da vida de Jó. Essa é uma imagem, né, de Gerhard Ziger sobre a paciência de Jó, que está na Galeria Nacional em Praga, tentando demonstrar, né, um pouco de sua paciência diante dos seus 3 amigos, que o tempo todo o acusavam, e também diante de sua esposa, que muitas vezes o aconselhou a amaldiçoar a Deus e morrer. Bom, tendo visto o panorama de Jó, vamos ao livro de Salmos. Salmos nós poderíamos resumir como oração e louvor, e nós temos salmos compostos desde do século 9 até o século 3 a.C., alguns até mais antigos, especialmente aqueles compostos por Moisés. Um pouco sobre o título aí nos slides.
Em hebraico, o livro de Salmos chama-se Terrilim, louvores, ou Sefer Terrilim, livro dos louvores. A Septuaginta dá o nome de Salmoi, salmos, ou seja, poemas ou canções cantadas com o acompanhamento musical. Essa é a ideia de Salmoi. Um pouquinho sobre o tema e propósito dos salmos. Os salmos nos dão uma mensagem de esperança e conforto através da adoração e oração. Como acontece e poderá acontecer que os olhos sejam desviados de Deus, deixando-se assim de olhar a vida de perspectiva eterna, os salmos são, nesse sentido, a cura e o resgate. Eles são a resposta pessoal à obra de Deus, ao redor e nos indivíduos. Os salmos são expressões de culto, fé e vida espiritual de Israel. Neles, aprende-se a expressar o coração de modo que reflita um coração de alguém que anda com Deus. Em virtude de haver tantos salmos como com temas, circunstâncias e sentimentos variados, o tema e propósito será muito diverso, mas em todos eles pode-se estar certo de que eles envolvem uma resposta pessoal da parte do crente para com a bondade, justiça, graça e sabedoria de Deus. Ainda que alguns salmos sejam revelação de um modo especial, como o Salmo 2, cujo tipo foi Davi e cujo antítipo é o Cristo que reina sobre tudo. Vou tentar entender um pouquinho isso nas divisões dos salmos, está no próximo slide. Os salmos são uma coleção de 5 livros. Ao final de cada livro há uma doxologia e um fechamento de toda a coleção é o Salmo 150. Alguns estudiosos consideram que assim como Moisés entregou a lei em 5 livros, assim também Davi entregou os livros dos Salmos em número de 5. A correspondência é entendida da seguinte forma. Então aí você tem nos slides os 5 livros. O livro número 1, Salmos acerca do homem da criação, que seria semelhante a Gênesis. O livro 2, Salmos acerca de Israel e redenção. O livro 3, Salmos acerca do culto e do templo. O livro 4, Salmos acerca da peregrinação na terra. E o livro 5, Salmos acerca de louvor e da palavra de Deus. Cada um, então, desses 5 livros querendo dizer respeito, querendo estar ligado a um dos 5 primeiros livros da Bíblia, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia formando ali o Pentateuco. Ainda sobre as divisões, há uma outra forma de observar as divisões dos livros, que são essas que estão mencionadas nesse esquema, livro 1, 2, 3, 4, 5, que salmo forma cada um desses períodos, quais são os autores ou os principais autores responsáveis por cada sessão e qual é o conteúdo geral em cada uma destas sessões. Nós classificamos os salmos da maneira como está nesse próximo slide. Os salmos podem ser classificados como orações dos justos, salmos de arrependimento, salmos de louvor, salmos de peregrinação, salmos históricos, salmos messiânicos, salmos alfabéticos, como o Salmo 119, por exemplo, o maior da Bíblia, hino de louvor, e além destes, existem alguns salmos chamados de cânticos de Sião. Alguns desses eram considerados como uma espécie de oração, que deveria ser mencionada no templo em culto a Deus, outros como uma espécie de oração que deveria ser cantada durante as romarias que o povo de Israel fazia de suas cidades e casas para Jerusalém na ocasião das festas anuais, e outros eram salmos mais instrutivos, que serviam também como oração e como cântico, mas tinham por objetivo mais recordar o povo de sua própria história. Seguindo ainda no livro dos Salmos, no momento de estudar e interpretar os Salmos é importante 5 coisas. Primeira, distinguir essas características e os elementos em cada uma delas. Segunda, reconhecer a existência das diversas figuras de linguagem, é muito importante isso. Terceira, notar os tipos de paralelismo nos versículos. Quarto, estudar o contexto histórico dos Salmos. E quinto, descobrir a ideia ou mensagem central de cada um dos Salmos. Concluindo aí o slide, os Salmos devem ser vistos como uma orientação para a adoração e para aprender a ter um relacionamento honesto com Deus, onde expressamos alegria, desapontamento, raiva ou outras emoções. Os Salmos podem servir ainda para incentivar-nos a refletir e meditar sobre o que Deus tem feito por cada um de nós. Ainda tem mais um gráfico aqui, uma imagem, né? Com 2 colunas, onde nós temos os tipos de salmo, hinos, penitência, sabedoria, realeza messiânico, imprecatório e lamentações, e a característica básica de cada um desses salmos. Eu recomendo a você que depois volte nessa parte do vídeo, dê um pause
leia com calma cada uma dessas sessões, porque são formas de oração que nós precisamos redescobrir no tempo em que vivemos. Próximo slide, nós percebemos que há uma profunda presença de Cristo nos Salmos, não é? Segundo o slide, está escrito o seguinte: muitos dos Salmos são messiânicos e falam da pessoa e obra de Cristo. 2, 22, 45, 72 e 110. Mas mesmo sendo messiânicos, em termos de apontar para Jesus, eles tinham seu cumprimento histórico local no tempo. Por exemplo, Davi, a casa de Davi, ou mesmo um rei. Entretanto, alguns deles apresentam a Cristo como seu tipo, que é o caso do 34 e do 69, em apenas parte do salmo. Inclusive, alguns desses salmos, o próprio Senhor Jesus Cristo vai mencionar nos evangelhos e tratando a si mesmo, atribuindo estes salmos ou esses trechos de salmos à sua própria pessoa e a algumas situações que ele vivia em seu período ministerial. Temos esse quadro também no próximo slide, em que vemos os Salmos e o Novo Testamento e a relação com Cristo, não é? Salmos que falam sobre o nascimento, a humilhação, a deidade, o ministério, a rejeição, a traição, eventos da cruz, ressurreição, ascensão e reino. E uma frase de João Calvino muito especial sobre esse ponto, ele diz o seguinte: tenho por costume denominar esse livro, e creio não de forma incorreta, de uma anatomia de todas as partes da alma, pois não há sequer uma emoção da qual alguém porventura tenha participado que não esteja aí representada como um espelho. Ou melhor, o Espírito Santo aqui extirpa da vida todas as tristezas, as dores, os temores, as dúvidas, as expectativas, as preocupações, as perplexidades, enfim, todas as emoções perturbadas com que a mente humana se agita. A genuína e fervorosa oração provém, antes de tudo, de um real senso de nossa necessidade e, em seguida, da fé nas promessas de Deus. É através de uma atenta leitura dessas composições inspiradas que os homens serão mais eficazmente despertados para a consciência de suas enfermidades e, ao mesmo tempo, instruídos a buscar o antídoto para a sua cura. Numa palavra, tudo quanto nos serve de encorajamento, ao nos pormos à busca de Deus em oração, nos é ensinado neste livro, no livro dos Salmos. Essas são palavras de Calvino no início do seu comentário ao livro dos Salmos, no volume 1º, publicado pela editora Fiel. Algumas frases aqui ainda. Essa é de Dietrich Bonhoeffer, em Orando com os Salmos, da editora Encontrão. Ele diz o seguinte: em muitas igrejas, cantam-se ou leem-se os Salmos a cada domingo ou até diariamente. Essas igrejas preservaram uma riqueza imensurável, pois somente pelo uso diário penetraremos nesse livro divino de oração. Para o leitor ocasional, suas orações são pujantes demais em seus pensamentos e sua força, de modo que voltamos a procurar alimento mais digerível. Quem, no entanto, começou a orar o saltério com seriedade e regularidade, logo dispensará as próprias orações superficiais e piedosas, dizendo: elas não têm valor, elas não têm o sabor, a força, a paixão e o fogo que encontro no saltério. São muito frias e rígidas. Palavras do próprio Martinho Lutero mencionando o livro dos Salmos e as orações no livro dos Salmos, citado por Dietrich Bonhoeffer nesse livro Orando com os Salmos. No próximo slide, nós temos aqui palavras de Vinod Ramachandra, que escreveu exatamente as seguintes palavras: o abismo que há entre o cristianismo moderno e a espiritualidade da Bíblia pode ser visto no nosso seletivo uso dos Salmos, que era o inário do povo de Israel e da igreja no Antigo Testamento. Os Salmos não apenas refletem toda a experiência humana, por exemplo, confusão, raiva, medo, ansiedade, depressão, alegria incontida, mas também nos forçam a parar de fingir que tudo esteja bem com o mundo. Os Salmos de Lamentação, por exemplo, Salmos 10, 13, 35 e 86, são veementes queixas diante de Deus em relação às contradições existentes entre suas promessas e a realidade pela qual o povo passa. Esses salmos raramente são usados no culto cristão hoje em dia. Contudo, esses salmos são atos de uma fé corajosa. Corajosa porque eles insistem em que temos que enfrentar o mundo como ele é e que temos que abandonar toda a ostentação infantil, mas também de reter daquela conversa com Deus qualquer coisa da experiência humana, inclusive a escuridão,
inclusive a escuridão de uma oração não respondida e os aspectos negativos da vida. É negar a soberania de Deus sobre toda a vida. Assim, paradoxalmente, são aquelas que reprimem suas dúvidas com uma série de cânticos alegres que bem podem estar sendo incrédulos, pela recusa de crer que Deus pode cuidar de toda a raiva que eles têm. Assim, os salmos de protesto constituem uma poderosa repreensão ao que passa por fé e louvor na maioria dos grupos cristãos e hoje. O que é irônico é que a vida moderna talvez nos exponha a mais confusão e dor do que qualquer coisa do mundo do salmista. E, contudo, ignoramos exatamente aquelas orações que vêm de encontro a tal senso de desorientação. Não é de admirar que muito do ensino atual, quanto à fé, não seja diferente do pensamento positivo dos gurus modernos de administração, conquanto vestido com uma roupagem pseudo-bíblica. A fé bíblica, entretanto, é exatamente o contrário. Essas palavras de Ramachandra são muito especiais para nós, porque é muito possível que esses discursos e essas orientações de confissão positiva, de espírito positivo, de pensamento forte, positivo, acabem influenciando as orações no tempo em que vivemos, tal como algumas falsas orações influenciavam o povo de Deus na época em que os salmos eram lidos e usados no templo e no culto público. De modo que as orações feitas nos Salmos nos ajudam a permanecermos firmes na palavra de Deus, a não nos distrairmos com falsas verdades ou com ilusões ensinadas pelos homens de nosso tempo. Quando eu abandono a leitura dos Salmos e quando eu deixo de incorporá-los em minhas orações diárias, o que acontecerá com a minha vida é que eu serei tentado a orar dessa maneira como o mundo hoje ora, a focar na minha própria carência, na minha própria necessidade, naquilo que eu quero que seja a mim restituído, a mim recompensado, eu me torno o foco de todas as coisas. Não existe mais lamentação, mas ao invés disso, murmurações, não existe mais adoração, mas existe apenas pedidos centrados em minha própria vida, em minha própria glória ou por minha própria fama. Não existem mais orações intercessoras, mas apenas pedidos egoístas. E daí vem as palavras de Tiago, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E essa é a razão. O fato de abandonarmos o livro dos Salmos, o fato de deixarmos para lá a riqueza da escola de oração que existe na literatura sapiencial. Eu creio que faríamos muito bem se retornássemos a essa literatura, procurando aprender nela como falar com o próprio Deus e como ensinarmos a outros que estão iniciando em sua caminhada com o Senhor, como manter uma vida de comunhão com o próprio Deus. Muito bem, na última imagem do slide nós temos a figura de Davi tocando harpa, não é? Numa das entradas, de suas entradas na cidade de Jerusalém, num período de triunfo e de vitória. Bem, pessoal, nós terminamos aqui essa aula, parando no meio da literatura poética. Na nossa próxima aula, nós retomaremos de onde paramos, continuando a abordar a literatura poética no livro de Provérbios. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula.